Então, hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou pedir para vocês iniciarem com as perguntas. Eu vou fazendo uma chamadinha aqui, né, pedindo para cada um, na ordem alfabética aqui do meu Meet, cada um ir fazendo uma pergunta daquelas que separou a respeito das diretrizes, né? Lembra, eu deixei para vocês, na semana passada, as diretrizes nacionais, né, para o ensino de educação de jovens e adultos para pessoas em situação prisional, né, sistema prisional. Então, deixei a diretriz, né, a lei, deixei o projeto Educando para a Liberdade e um resuminho, né, o resumo, não sei se eu já postei, mas tem um resumo da diretriz, que eu também fiz lá os slides, e se eu não deixei, eu vou deixar para vocês lá no grupo. Tá? Chegou a Jaqueline, seja bem-vinda, Jaqueline. Boa noite. Então, eu vou começar com as perguntas, tá, gente? E aí, eu vou tentar responder essas perguntas dentro do que me é possível. E aí, o que eu não consegui responder hoje, eu vou pesquisar, né? E tentar responder para vocês ali no grupo, né? Do WhatsApp, ou num outro momento que a gente tiver essa outra conversa, a gente pode marcar uma outra conversa para responder essas questões, tá? Então, aqui na minha ordem, Ângeles Silva, você fez uma pergunta, conseguiu ler as diretrizes? Oi, professor. Oi. Eu li já as diretrizes e tenho duas perguntas para fazer para o senhor. Maravilha. Manda lá. Na penitenciária, como eles fazem para saber quais os presos têm interesse a participar do programa? Então, esse é uma questão está fora um pouco ali das diretrizes, né? Porque ela está mais relacionada com a lei de ação penal, né? Lei de execução penal. Todo o preso que chega na prisão, ele passa pela lei de execução penal, ele passa por uma revista, né, e por uma identificação que vai mostrar o crime que ele cometeu, e ele vai ser identificado e vai ser individualizado pelo crime, né, pelo crime que ele correspondeu ali. Então, essa identificação que vai dizer se esse sujeito ele tem condições de receber a educação de jovens e adultos ou não, né? E aí, isso que vai qualificar o preso, né, para que ele possa receber aí esse aprendizado, possa se inscrever e receber esse aprendizado na educação de jovens e adultos. Se ele tiver qualificado dentro dessa questão, qualquer preso qualificado, né, ele pode se inscrever para receber esse tipo de educação, tá? Mas ali nas diretrizes não está estabelecido, ela faz a referência à lei de execução penal, né? Quando ela trata disso, ela faz essa referência para quem vai determinar isso não são as diretrizes nacionais, mas a lei de execução penal.
tá? Aí, outra pergunta, professor. Não sei se dá certo. Eles têm na penitenciária uma sala própria para os detentos estudarem? Ou cada um na sua cela ainda? Eles têm uma sala própria, né? Tem com material, com espaço adequado, né? Para o professor ir lá atuar, né? Tem biblioteca, tem sala, tem, né? A gente vai ver nas diretrizes, né? Tem até a indicação para uso de EAD, de educação à distância, então laboratórios, né? Educacionais, para que eles tenham um atendimento completo, né, da sua educação. Não dá para ele, mal dá para o preso ficar na cela, né? Geralmente as celas são superlotadas, então não dá para ele fazer esse estudo na cela dele. Ele é levado para um espaço, lógico, dentro da penitenciária, mas é um espaço reservado para a educação desses presos. Tá? Só isso, professor. Obrigada. Só isso? Maravilha. Eu vou passar, então, para a Cecília. Tudo bom, Cecília? A Cecília é nossa professora. Cecília não precisa perguntar. Só se a Cassiane tiver alguma pergunta. Oi. Ainda bem, porque eu não me preparei para perguntar nada mesmo. Cecília, estou tão concentrado aqui na coisa aqui. Mas você é sempre nossa aluna, né? Também a gente é professora, a gente é professor e aluna ao mesmo tempo, né? Com certeza. Fique à vontade, Cecília. Desculpa. Tá, obrigada, professor. Cris Holler, Cristiane, manda a tua pergunta, Cris. Alô? Cristiane? Viu, gente? Não é obrigatório fazer a pergunta, tá? Quem não conseguiu fazer a pergunta não tem problema, né? Mas é bom para a gente dar essa dinâmica. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. E a Bruna também, que acabou de chegar. Seja bem-vinda. Cris, você está aí? Bruna e... Oi, professor. Oi, Cris. Você quer fazer sua pergunta? Acho que mais depois, professor. Eu li o texto, tudo, mas vamos escutar mais os colegas. Depois, qualquer coisa, eu contribuo com alguma coisa. Tá jóia, então. Tá jóia. Então, Bruna e Débora, que chegaram agora, eu estou fazendo essa rodada primeiro de perguntas, tá? Quem fez as perguntas baseadas lá nas diretrizes, tem esse momento para responder, e eu estou fazendo em ordem alfabética. E a Bruna chegou agora, chegou bem na hora da pergunta, bem em cima da pergunta. Bruna, se você quiser fazer sua pergunta, se você elaborou ela, fica à vontade. Liga o seu microfone e manda a sua pergunta para a gente. Bruna Meson. Aí? Não? Eu vou passar, então, para a Débora. Está me ouvindo, Débora? Oi, professor. Boa noite. Boa noite. Débora, Então, eu estou fazendo aquela rodada de perguntas, tá? beleza. Uhum. Se você quiser fazer a sua pergunta agora, fica à vontade.
Tá, na verdade a minha pergunta, o que mais me instigou no texto é saber um pouquinho mais de como que funciona o trabalho do professor com pessoas, né, com jovens e adultos em situação de privação de liberdade. Como que funciona esse trabalho dentro da prisão e como que o profissional ele é, digamos, contratado para trabalhar nessa área via concurso? Como que funciona? Isso. O professor que trabalha nessa área, ele não trabalha sozinho, na verdade, né? Tem uma comissão, né? Uma junta trabalha junto com uma junta educacional, né? Com os diretores, os professores, né? E, inclusive, a parte da segurança também, né? Então, tem um acompanhamento, tem essa junta que organiza os materiais, o conteúdo, né? E o professor é sempre acompanhado de A Paula acabou de chegar. Paula, seja bem-vinda, já volto para falar com você, tá? Então, o professor é sempre acompanhado de um agente, né? Um agente de segurança. Então, o professor entra na sala de aula, né? Ele tem lá o conteúdo, e entra na sala, e junto com o professor, né, do lado de fora, ele fica trancado na cela junto com os alunos, mas do lado de fora fica um agente, né, que fica acompanhando e pronto para auxiliar o professor no que ele precisar. Então, o trabalho, né, é sempre em conjunto, né, é sempre coletivo, mas a dinâmica é a dinâmica da EJA, né? Lembra que a gente estudou um pouquinho a EJA, né? Aquelas diretrizes curriculares para a EJA. Então, a dinâmica do ensino é a mesma dinâmica da EJA, tá? Com a questão de que eles estão privados, né? Da liberdade. Então, o ensino é aquele por módulos, o aluno se inscreve no módulo, ele completa a carga horária das aulas dele, né, e ele vai ganhando ali, vai terminando, né, e depois ele tem que se certificar, inclusive, né, fazer o Enseja, o Enem, ele pode participar do Enem, pode participar do Enseja, depois que ele cumprir o período curricular dele. Sobre a contratação de professores, né? Então, essa é uma questão assim, recentemente, primeiro é concurso, né? É concurso, né? Mas é o concurso interno. Isso depende muito também dos estados e municípios, né? Mas aqui no Paraná, se eu não me engano, eu preciso conversar com a nossa madrinha, que é expert nesse assunto, que é a professora Vanessa, mas, se eu não me engano, é um concurso interno. Então, professores têm que ter a formação, têm que ter a graduação, como a professor para dar aula em situação normal, né? E ele faz um concurso interno para lecionar nos presídios, né? Aí você tem algumas gratificações por esse trabalho, né? Lógico, os adicionais de periculosidade, etc., pelo trabalho, né? Mas, se eu não me engano, é um concurso, no Paraná, né, é um concurso interno, tá? Mas tem que ter a formação, então não é qualquer um que pode lá, né, voluntarismo, não. Tem que ter a formação, e são professores da rede estadual, né, da rede pública, que podem participar, que podem lecionar nas prisões, né? Ajudou? Professor, Oi. quando você fala em formação, é uma especialização nessa área? Tipo, algo mais específico?
Então, quando eu falo de informação, é informação mesmo no curso, né, de pedagogia, no curso do magistério, né. Hoje já se pensa em informação, né, tempo para cá, mas não tinha não tem essa modalidade, né, uma pós-graduação, né, uma especialização, não existe essa modalidade, né. Eu também preciso me informar melhor com a Vanessa sobre isso. Se eu não me engano, tem dentro do Estado, né, quem ingressa nesse setor aí de ensino prisional, aí lá dentro tem os cursos que você vai fazendo para, né, conseguir se adequar, né, à situação. Mas para ingressar não é preciso você ter uma especialização ou um curso antes para você ingressar nessa modalidade, né? Nem é modalidade, né? Nesse setor aí da educação, tá? Beleza, professor. Obrigado pela pergunta. É isso. Maravilha, obrigado pela pergunta. Jaque, como é que você está, Jaque? Está me escutando? Oi, prof, tô sim. Joia. Tudo bem? Conseguiu elaborar uma pergunta? Não, prof, vou ficar te devendo, mas não fiz a pergunta. Tá, joia. Então, vou colocar aqui na listinha de devedores. Tá bom, então. Tá bom? Tá. Caderninho de devedor. Mentira. Se você quiser fazer algum comentário até o fim da nossa exposição aqui, fica tranquilo, tá? Então, tá bom. Obrigada, prof. Até. Nada. Júnior, não dei boa noite pro Júnior. Seja bem-vindo, Júnior. Ele saiu da reunião. Acho que ele ficou com medo da pergunta. Será que ele vai voltar? Acho que eu assustei o Júnior, gente. Laís, como é que você tá, Laís? O Júnior está tentando voltar. Ô, Júnior, tudo bom? Liga o microfone. Seu microfone está desligado. Ou então escreve no chat pra gente. Você elaborou alguma pergunta para a aula de hoje? Quer mandar para mim? Professor, ele fez uma pergunta ali no chat. Tá no chat já? Opa. No meu não apareceu aqui. Aqui, beleza. Ele está perguntando para mim qual é a minha ideia sobre o curso de EAD no EJA no sentido da qualidade, né? E aí eu vou colocar no sentido aqui para a educação prisional também, né? Que é o nosso ponto também, porque é uma EJA para educação prisional, né? Cara, a minha visão sobre a questão da qualidade do ensino, eu entendo o seguinte, né? A EJA, a gente tem uma demanda, né? Uma carência, na verdade, uma carência de estudos, né? Uma carência de acompanhamento de estudo, e eu penso que o presencial, nesse momento, ele é fundamental, né? Para o aluno que está retomando, que está retornando para os estudos, né? E ele é fundamental até para a questão motivadora,
né, para você criar no aluno esse compromisso, retomar esse compromisso, né? E a EJA, a gente está sentindo isso na pele hoje, né? Ela tem as suas dificuldades, a gente não consegue estabelecer esse compromisso, esse vínculo, né, com tanta clareza como a gente tem no presencial, né? Então, eu penso que na educação de jovens e adultos, né, a EJA ela pode ter espaço, não é que ela não precisa ter EJA, ela pode ter espaço, mas ela teria que ser um espaço, né, bem pensado, pedagógico, e ela tem um espaço bem menor do que ela tem hoje. Hoje ela tem um espaço muito grande na educação de jovens e adultos, né? Eu acho que ela teria que ter um espaço menor, né? Uma ideia mais de instrumental mesmo, de apoio pedagógico, né? De retomada dos conteúdos, que é uma ferramenta importante, não pode negar isso, né? Mas eu penso que na educação de jovens e adultos ela não é tão eficiente por conta da necessidade que essas pessoas têm, a necessidade do presencial, a necessidade de ter essa relação presencial com o professor, com outros colegas que estão na mesma situação. Então, eu penso que, no sentido da qualidade, aí já o presencial ele dá mais qualidade para a EJA do que o EAD, né? No ensino prisional, tem ali nas diretrizes, né, tem um artigo que estabelece também o EAD para o ensino prisional, para o ensino para pessoas que estão privadas de liberdade, né? Também é uma coisa que eu não sei como, isso aí eu também não, eu procurei ver, parece que está estabelecido lá, mas no ensino prisional isso também não é tanto, porque como é que os caras vão ter, né, esse acesso à internet, porque na EAD é fundamental também esse contato aí com as redes sociais. Então, eu não sei como é que funcionaria num sistema, né, dentro de um presídio. Eu penso mais que a questão da informática, isso é possível no laboratório, com computadores, mas sem essa ligação aí com as redes sociais, né, com a internet. Enfim. Tá. Ajudou, Júnior? Beleza. Eu vou passar, então. Você quer fazer mais uma pergunta ou essa já... Professor. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode. No caso, o preso que faz o EJA, ele tem uma certa diminuição na pena dele ou não faz diferença nenhuma para ele que está lá dentro? Faz diferença. Tem os projetos, né, de leitura. Então, ele tem que fazer a EJA, tem que participar dos projetos também, né? Então, os projetos de leitura dentro da prisão, né? Eu falei da universidade, dentro da prisão, projetos educacionais, laboratórios. Então, se ele participa desses projetos, ele vai tendo uma redução da pena, né? Não sei quantos por cento, é um pouquinho. E é uma forma também de incentivar o preso a participar, né, da educação. Tá? Professor, aproveitando esse comentário, agora consegui ligar o microfone. Aproveitando esse comentário, havia um projeto de lei, agora eu não me recordo
por um deputado que parece que a cada o número de livros que era lido por essa, assim, pelos, né, indivíduos aí no regime, né, privado de liberdade, haveria, assim, abateria vamos dizer assim, na pena, né, enfim, na pena que eles estavam cumprindo. Agora eu não sei se isso aconteceu, se de fato isso vingou, sabe? Isso. Existe esse projeto, ele vingou. Ele faz parte desse projeto Educando em Liberdade, que eu mandei para vocês. Acho que a Bruna mandou para mim por e-mail, né? Perguntando sobre isso também. Faz parte de um projeto, né? Para reduzir a participação em atividades culturais, a quantidade de leituras, né? Isso ajuda na redução da pena. Mas aí, assim, tem a qualificação, né? Lembrando sempre lá que dentro, né, da qualificação da lei de execução penal. Então, tem a qualificação do sujeito. Se o sujeito é qualificado para isso, ele pode. Né? Não é todo crime que tem esse. Não é todo preso, todo crime que tem acesso a esse benefício. Tá? Mas já existe essa lei. Ok. Ok. A Laís já perguntou? Boa noite. Você quer fazer a pergunta, Laís? Se a educação é direito de todos, porque na prisão ela é privilégio de poucos, né? Então, né, isso é interessante também, porque isso é dentro da Unesco, né? E esse projeto de educação e as diretrizes mesmo, né? Elas estabelecem esse princípio da educação como um direito da pessoa, né? Direito universal, um direito da pessoa. Então, o papel do Estado, mesmo com a pessoa em situação de cárcere, o papel do Estado é ofertar, né? Seria ofertar, tudo bem, Cília, fica à vontade. É ofertar a educação, né? Educação como direito, né? Não como privilégio do indivíduo, né? E a nossa sociedade tem um pouquinho essa mentalidade, né? Achar que a educação para o presidiário, né? Para quem está preso, seria um privilégio, né? Para ele. Professor. Oi. Eu acho que também está ligado à questão da precariedade do país, né? A gente já vem numa situação de violência, esse descaso com os direitos humanos. E daí, assim, essas pessoas que já estão nessa situação acabam se omitindo, né? Sendo omitido. Um direito que é fundamental e é um direito de todo e qualquer cidadão. Perfeito, Tailã. Tem uma frase do Nelson Mandela que ele fala assim: se você quiser conhecer verdadeiramente, isso eu estou citando assim por cima, mas se você quiser conhecer verdadeiramente um país, você tem que conhecer as prisões desse país. O Nelson Mandela passou quase mais da metade da vida dele preso lá na África do Sul, né, pelas questões raciais que estavam colocadas, políticas e raciais, e que foram colocadas lá no país. Mas ele fala justamente isso: você quer conhecer um país, de verdade, você tem que conhecer as prisões desse país, né? E nas nossas prisões, esse retrato que a Tailândia colocou, a precariedade que a gente vive na nossa vida normal, né? No nosso mundo real, normal, essa precariedade que existe, ela é potencializada, né, no presídio.
que ali no presídio, na prisão, a ideia de que ali quem está lá, né, eu estou falando isso, mas não é a minha visão, né, lógico, quem está lá é sub-humano, né? Então, ali você não precisa ter o cuidado que a gente já não tem na nossa vida real, ali fica mais complicado ainda, né? Mas tem essa relação. Mas o Brasil, isso há uns 15 anos atrás, né? Não hoje, uns 15, 20 anos atrás, o Brasil tinha buscado, né? Não sei como é que está hoje, mas estava buscando se adequar aos novos padrões aí internacionais, né? E de tratamento de direitos humanos, né, em relação à prisão. E aí, dentro desses padrões, a questão da educação, ela é primordial, porque a educação, além de ser um direito da pessoa, ela também é um aspecto importante na ressocialização do preso, no processo de ressocialização do preso, né? E a gente vê isso, por exemplo, no outro texto que eu deixei lá no link, né, quando a gente observa que 70% dos presos do Brasil mal terminaram o ensino médio, né? Então, a gente tem uma situação em que as pessoas têm o pessoal que está na prisão é quem tem baixa escolaridade. E quem tem baixa escolaridade tem mais dificuldade para conseguir um emprego, né, uma situação melhor no mercado de trabalho, etc. Imagina depois de passar um período na prisão. Então, o processo de ressocialização, ele é importante, a educação é importante nesse processo de ressocialização, porque ela cria perspectivas para o preso, né? O preso sair de lá com um diploma, uma profissão. Alô? Eu não... Desculpa, Moisés, você falou alguma coisa? Não entendi. Não entendi. Professor? Oi. Tá ouvindo? Viu? Com relação à educação, a EAD nos presídios, né? Eu li há um tempo um artigo sobre o programa Educação Sem Distância, que é um programa que fala sobre o estado do Paraná ser pioneiro no Brasil a oferecer a educação EAD, né, para os presídios, né, para os detentos, para aqueles que estão presos. Maravilha. É um programa, parece que em 2011, né, que foi lançado, no Paraná. O nome do programa é Educação Sem Distância. Legal. Eu não conheço esse programa, Moisés. Eu vou dar uma pesquisada nesse material. Se você puder mandar para a gente lá no grupo o link, para a gente conhecer também, vai ajudar. Tá bom. Professor. Oi. Seria mais uma curiosidade. Para o preso que ele se encontra no semiaberto, por exemplo, aquele que não se encaixa não digo que seja, né, aquele que tem o ensino médio, e ele queira frequentar a universidade, a faculdade, ele pode, enquanto ele está nesse semiaberto, ou enquanto ele está como preso, não pode? Ele pode. Né? E aí também entra aquela questão da qualificação para que ele, né? Mas se ele está no semiaberto... se ele está no semiaberto, né? O crime dele é um crime, né, mais leve. Então, ele pode sim frequentar a universidade. Tem programas para isso também.
né? Para ele se adequar, para ele poder frequentar a universidade. Ele pode sim. Sim, professor. Fala, Júnior. Eu não sei se a Unicentro ainda, alguns cursos de graduação fazem isso, mas quando eu estava cursando a filosofia, eu cursei filosofia aí na Unicentro, né? Quando eu estava cursando a filosofia, infelizmente eu não pude ir, tá? Porque foi no horário que, infelizmente, por conta do meu trabalho, enfim, não deu para mim ir. Mas a turma fez uma visita à PIG, a penitenciária, né? Era o dia do encarcerado, tá? E eles programaram uma série de atividades, assim, sabe? Bem interessante, assim, sabe? Fazer, assim, uma abordagem, assim, voltada para eles do que era o que era o curso, o que significava a filosofia, o pensamento, né? E, assim, fizeram uma programação bem interessante, bem ilustrativa, né? De acordo, assim, tentaram fazer algo, assim, um método, assim, pedagógico voltado, né, para eles, no caso, né? Sobre a visão de mundo, de sociedade, né? O pensamento, enfim, né? E aí, uma introdução, né? No caso da filosofia. E, assim, o relato deles foi que, assim, eles acabaram se sensibilizando muito, sabe? Eles não faziam ideia da realidade que eles encontraram lá na penitenciária, sabe? Foi uma experiência ímpar. Uma pena que eu não pude ir, sabe? Mas eu sei que teve esse trabalho. Não sei se os demais cursos de graduação fazem, mas foi no dia do encarcerado. Então, aqui no nosso curso a gente faz também, né? Não sei, eu não na PIG necessariamente, mas eu já levei os alunos no Sense, em Laranjeiras do Sul, né? Não é um presídio, é o centro socioeducativo, que trabalha com menores, mas a gente, eu sei que na pedagogia já teve experiências de visita à PIG, a própria professora Vanessa, que trabalha no presídio lá, ela tem contato, ela já levou alunos lá, né, mas esse ano vai ficar muito complicado, né, a situação toda, né, acredito, e geralmente era na disciplina de estágio, né? Eu levei os alunos na disciplina de estágio, na gestão escolar, não escolar, né, gestão escolar não escolar, espaços não escolares, né, eu acabei levando os alunos no Sense, a gente conheceu e tivemos contato lá com a metodologia, com a forma como eles trabalham. Isso é importante para a gente ter quebrar os nossos preconceitos, né, em relação tanto a quem está lá dentro, né, porque está lá dentro, e o nosso preconceito do trabalho mesmo. Pensar, nossa, mas eu acho que eu nunca faria isso, né? Nunca daria aula no presídio. Mas aí quando você vai lá e vê o trabalho dos caras, dos pedagogos, da coordenação, o respeito que eles têm pelos educadores, né? Você fica até com vontade de caminhar por essa linha também. Então quebra um pouquinho desses preconceitos, é importante também, né? Ter esse contato. Eu vou passar aqui, então, para Marilete. A Luana chegou depois. Luana, tudo bom? Professor? Oi. Tudo bem, professor? Tudo bom, Luana? Eu estou fazendo as perguntas, né? Pedi para vocês fazerem as perguntas. E estou fazendo em ordem alfabética. Fala, Moisés, não estou te escutando. Não, o professor está fazendo em ordem alfabética, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas aguardo.
Tá, não, eu estou fazendo em ordem alfabética para a gente ter uma organização aqui, tá bom? Você, Luana, Marilete e você é o próximo. Eu vou pedir para você desligar o microfone quando alguém estiver falando, porque está dando interferência. Obrigado, Moisés. Luana, você quer fazer sua pergunta? Você chegou a elaborar? Ou quer deixar mais Professor, a minha dúvida era mais em relação mesmo ao ensino superior. Como que ficaria a questão do ensino superior dentro do presídio, mas a mesma pergunta que a Cris já fez quando eu cheguei. Joia. Então, eu vou passar para a Marilete, tá? Marilete, você está aí? Oi, professor. A minha dúvida também, uma delas era sobre como que ficava se no caso o presidiário quisesse estudar, fazer faculdade, se ele poderia, mas também já foi sanado. E a questão da formação do professor, né? Como que ele entraria, que também já foi esclarecido, como que ele ingressaria para dar aula lá, se é seguro para o professor atuar lá dentro, como que seria, que também já foi comentado. Então, seria mais isso. Joia. E no caso, se é possível fazer algum tipo de estágio profissional lá dentro. Estágio, a gente só consegue agendar visitas, né? Com antecedência, mas estágio mesmo não é possível fazer lá dentro, não. Estágio profissional. Ah, tá, ok. Você pode ofertar oficinas, ofertar cursos, né? Tudo tem que passar antes pela aprovação da comissão educacional lá do penitenciário, né? Você pode ofertar um dia, uma semana, um mês, mas estágio oficialmente não tem, né? Não tem estágio lá nessa situação em específico. Porque não tem um professor específico, né? Uma licenciatura para educação prisional. Não existe ainda. A gente já deve estar pensando nisso, mas não existe um específico, então não tem legislação para isso, né, acredito. E teria algum planejamento, alguma coisa relacionada com o professor realizar direto a atividade de professor sem passar pelos processos que você falou, do EJA, dos demais? Focar diretamente na educação prisional? Eu acredito que não. Não sei se eu entendi o que você quis dizer. Se fora da modalidade EJA, só na educação prisional. É isso? Sim. Não sei se eu entendi. Sim. Não, porque a própria diretriz nacional estabelece que a educação prisional está inserida na modalidade EJA. Tá? Então, você vai trabalhar dentro da modalidade EJA com atendendo aí, né, as especificidades do sistema prisional. Eu vou passar pode ser, Marilete? Passar para o Moisés? Obrigada. Nada. Moisés, manda lá a sua pergunta. Alô? Moisés, não está saindo o som. Pelo menos para mim. Alô?
problema no seu som aí, Moisés. Você quer escrever no chat para a gente? Manda a tua pergunta no chat. Alguém está ouvindo o Moisés ou sou eu que não estou escutando? Eu não estou ouvindo também. Não está aparecendo, não. Escreve lá no chat para a gente, Moisés. Eu vou passando aqui para a gente, né, não perder aí o tempo. Aí você escreve no chat, eu respondo depois, tá? Vou passar aqui para a Tatiane. Tudo bom, Tatiane? Oi, professor. Oi. As minhas perguntas são mais têm relação mais pessoal do que com as diretrizes. Por que durante o nosso processo de formação a gente se ouve falar tão pouco na formação do EJA para as pessoas privadas de liberdade? A Tailã, se eu não me engano, o TCC dela é voltado para o sistema prisional das mulheres. Então, é a segunda vez que eu ouço falar na universidade e discutirmos sobre esse assunto. Ótima pergunta. Se eu te falar que na minha graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, eu nunca ouvi falar em educação voltada para o sistema prisional, né, em pessoas privadas de liberdade. Na minha graduação, eu ainda tive contato com menores infratores, né, situação de menores infratores. Agora, com adultos privados de liberdade, não era um assunto da minha graduação. Eu fiz 4 anos de pedagogia, mais 2 anos e meio de mestrado, mais 3 anos e meio de doutorado, e a gente não entrou nesse assunto. Então, é um privilégio, digamos, né, a gente ter na Unicentro alguns professores, eu acho que faz parte também, assim, do interesse de alguns professores, né, esses são temas meio que, assim, que vão sendo guiados pelos interesses. Então, a gente tem na pedagogia alguns professores que têm uma ligação maior, conhecem mais do assunto e puxam esse assunto para o nosso departamento, né? Mas tem outra questão também, ó. Se vocês olharem nas diretrizes nacionais, ela é uma diretriz que foi criada em 2010, mas antes dela tinha uma lei de 2008, e antes de 2008, a lei que regia a questão educacional do sistema penal era da década de 70, né? Era do regime da ditadura ainda. Então, também tem essa questão da sociedade, né? E a educação em si, nesses espaços, ela é muito recente, né? Eu acho que é bom lembrar. É muito recente. A gente pensar nos espaços, né? Nesses outros espaços, como espaços para a educação, é um tema muito recente, né? Também. Professor, mas o senhor fez comentário lá que ainda existe muita carência de estudos, carência de recurso e de formação. Mas se houvesse um incentivo maior desde o nosso primeiro ano, não teria mais pessoas se especializando nessa área para atuar? Com certeza, eu acredito que sim. Né? Pensando que o curso de pedagogia tem uma preocupação com o lado pedagógico, e pensando também que a pedagogia se preocupa com a educação para todos e
e com todos. Então, não deveria ter essa exclusão, né? Com certeza. Deveria ter, né, dentro das próprias diretrizes curriculares nacionais de pedagogia, um específico, né, um ponto específico para tratar também da educação, né, regional. Então, cursos de pedagogia deveriam ter uma carga horária específica para isso. Mas se você olhar, tem tanta coisa que a gente deixa de lado, né, no nosso curso, tem tantas coisas que a gente não consegue dar conta, a gente vai precisar pelo menos uns 6 anos de curso de pedagogia para poder tratar de todos esses assuntos, né? Sim. Então, tem alguns assuntos que eles vão ficando mais à margem e a gente vai tentando tratar ali, dependendo do próprio interesse, né, dos professores, do corpo docente e dos estudantes que vão se interessando, vão tendo contato com esses assuntos. Mas eu acho que é interessante a gente, né, marcar essa posição também, né, pensar nos próximos planos, projetos curriculares do curso, pensar numa pesquisa que trate dessa questão, né? Por que curso de pedagogia, por que a educação demorou tanto tempo para olhar para esse setor que é carente de educação, que é necessária a educação, né? Acho que é interessante nesse sentido. Uhum. Fala, professor, no artigo 3 das diretrizes, lá, se eu não... Se eu não me engano, no inciso, inciso 4? Isso. Diz assim, que promoverá o envolvimento da comunidade e dos familiares. Isso realmente, de fato, acontece com os familiares e com a comunidade, o envolvimento do ensino para eles? Eu acredito que em alguns presídios, sim, né? Tem alguns presídios e algumas situações que isso acontece, né? Momentos em que você abre, como o César colocou ali, né? Ao dia do encarcerado, né? Então, abre para a visita de alguém da comunidade, então os presos preparam alguma coisa, tem uma relação, né? Preparam alguma atividade. Então, tem esses momentos, né? Eu acredito que tem esses momentos que tem essa abertura e é possível fazer. E aí você tem a diretriz que orienta isso, né, na ação pedagógica. Você pensar em momentos, em espaços para que essa relação, né, essa inter-relação aconteça. Tá? É possível sim, mas aí depende de cada diretor, de cada presídio, né, permitir ou não permitir, mas está lá na diretriz, né, e é recomendado. É uma questão que é recomendável. Ajudei, Tatiane? Sim, professor. Dúvidas? Na verdade, é mais um bate-papo, né? Às vezes fica muita coisa para a gente ver depois também. Tailã. Oi. Oi. Você quer fazer sua pergunta? Na verdade, o meu é mais uma questão, assim, um anseio que eu venho pesquisando na área, né? Há algum tempo. E
Como a gente já falou, a questão da educação no cárcere, ela é muito recente, né? Ela vem a ser implantada a partir de 1967. Aí a gente tem algumas leis, né, que garantem, que definem a educação nesses espaços, mas a implementação da EJA, ela só acontece em 2001, né? Então, se for pensar na questão de data, é muito recente. Aí, pensando na questão do cárcere, na subjetividade do sujeito, nas especificidades de cada pessoa, que isso é uma característica marcante do EJA, né? De que forma, né, trabalhar, né, com essa parcela da população, pensando em todas essas questões que englobam a EJA, né? Eu creio que esse seja um dos principais desafios para os profissionais. É um desafio tanto formativo, mas também um desafio material também, né? No ponto de vista assim, das condições, né, de trabalhar esses conteúdos, de trabalhar né, os materiais que eles podem levar, os materiais que a instituição disponibiliza. Eu falei, tem biblioteca, né? Tem laboratório, tal, mas a biblioteca, livros doados, né? Alguns livros que, sei lá, de estabilidade, que não tem interesse nenhum para os presidiários, né? Então, né, já não, né, o sistema já nem, né, que simplificação de jovens e adultos, né, no sistema prisional. E o outro desafio é a disparidade, né, a desigualdade de conhecimentos, né, a disparidade de idade. Então, eu tenho lá muitos presidiários que são analfabetos, então tem um processo também da alfabetização de jovens e adultos que está colocada, né, nesse rol aí de questões, né? Você vai trabalhar com classes muito seriadas, com, né, diferentes visões ali. Então tem todos esses desafios, eu acredito, na hora de fazer um trabalho, né, docente numa situação prisional. Você pode falar um pouquinho mais, Taylor, porque você está pesquisando isso, né? Você está inclusive com mais intimidade no assunto do que eu, porque, na verdade, é um assunto que eu não tenho tanta intimidade, né? É um assunto que eu vi, tenho algum conhecimento, mas não sou um pesquisador do assunto, né? Assim, as leis, elas garantem, né? Garantem a Lei de Execução Penal, né? Que é a primeira lei sancionada de 1984, ela garante a educação, né? Nas penitenciárias e nos espaços, mas, assim, de forma geral, né? Nenhuma lei, nenhuma política, ela engloba a questão da educação como uma forma de emancipação do sujeito, né? Pensada nessa questão do caráter de ressocialização, né? Da construção da autonomia, né? Que é uma das características da EJA. E, assim, eu penso que seria importante a questão das políticas educacionais, né? Voltadas para esses espaços, políticas pensadas em todos os fatores que englobam a sociedade, porque não é porque eles estão privados de liberdade que eles não pertencem a uma sociedade, né? Então, assim, fatores socioeconômicos, né, que são, se você for ver, os principais fatores que levam a pessoa ao cárcere é a questão socioeconômica, né, a questão da escolaridade, que já foi citado, e a influência do meio. Isso são os eixos, né? E, assim, então, uma educação que englobe em todas essas questões. Claro que a educação sozinha, ela não vai conseguir
mudar a conduta de uma pessoa. Precisa surgir da pessoa essa vontade, mas eu creio que seja um dos caminhos. Muito bem. Eu concordo plenamente com o que você apontou aí, nas suas visões. Recomendo, eu vou ver se eu consigo achar para postar para vocês, mas eu sei que tem no Netflix, tem um documentário daquele cineasta americano chamado Michael Moore, um documentário chamado O Invasor Americano. E é bem interessante, ele vai invadindo os países e vai vendo tudo que os americanos falam, né, de mal dos outros países, ele vai vendo o que deu certo, o que é diferente. E ele vai numa prisão na Noruega, ele vai no sistema prisional da Noruega, vai no sistema prisional no Canadá, se eu não me engano, né, em 2 lugares diferentes, assim, mostrando o contraste que é o sistema de lá com dos Estados Unidos, né? E é bem interessante os modelos que eles usam de sistema prisional na Noruega. Na verdade, o preso quase não fica preso, né? Ele está lá, ele trabalha, ele mora junto com um grupo de pessoas, então ele tem que cozinhar a comida dele sozinho e tal, ele tem que fazer tudo a vida dele sozinho, mas ele fica, né, num espaço aberto. Vocês têm que assistir para ver. Então, se eu falar aqui, vocês vão falar que é mentira. Mas quem puder assistir, chama O Invasor Americano, é bem interessante. Eu vou colocar a referência depois para vocês darem uma olhada nessas diferenças, né, de tratamento da prisão, etc. E como isso, ao mesmo tempo, reduz bastante o retorno do indivíduo para o crime, né? Porque o cara fica na prisão, mas na prisão ele se reeduca, ressocializa. As nossas prisões, do jeito que elas estão organizadas hoje, é o contrário, né? O cara vai para, a gente fala da Universidade do Crime, né? O cara vai para a prisão, ele se especializa no crime, né? Ele fica com mais raiva ainda da sociedade, porque ele é tão maltratado, né? Tem um grupo de rap que fala, né, que não adianta você criar um pitbull dando soco, né? Quando ele sair na rua, ele vai morder o primeiro que vem pela frente. A mesma coisa, ele faz uma relação disso com o presidiário, né? Então, nosso sistema prisional, ele trata o pitbull dando soco, né? O cara já tem aquela raiva dele, e aí você potencializa essa raiva. Acho que tem essa questão, né? A educação... Eu creio que seja exatamente isso. O modelo penal brasileiro, ele foi trazido de fora, né? É um modelo europeu, que é o que está sendo, que é o que é vigente até os dias de hoje. Só que não deu certo, né? Nós já somos a 3ª maior população carcerária do mundo. Então, há uma necessidade de uma reformulação, de se pensar no modelo que englobem as necessidades e que pense no Brasil como o Brasil, né? A questão da sociedade em si, porque o que a gente vivencia hoje não está dando certo e não vem dando certo, né? Há muito tempo. Tailan, obrigado pela tua... De nada. O teu auxílio luxuoso aqui na disciplina. O Moisés não conseguiu falar. Será que você consegue falar agora, Moisés? Oi, professor, está escutando? Agora sim, manda lá. Tá. Professor, a minha questão, ela está lá no artigo 2, né, artigo 2º, onde fala sobre os privados de liberdades que cumprem medidas de segurança. Minha pergunta é, o professor do EJA vai até as instituições onde o detento
cumpre a medida de segurança? Vai. Ele vai... Na verdade, assim, como tem lá... Eu estava conversando até com a professora Vanessa sobre isso. Né? Então, você tem um grupo lá dos professores que é especializado, né? Um grupo descentralizado de professores que é especializado para fazer esse tipo de atendimento, né? Nas medidas de alta segurança, né? Esse regime de alta segurança, principalmente está falando das penitenciárias federais, né? É isso? É que a medida de segurança, veja bem, ali no artigo 2º, ele fala ali da prisão provisória, né, dos presos provisórios, que são aqueles que não foram condenados ainda, não tiveram a sentença, os condenados, os egressos, e os que cumprem medida de segurança. Quem cumpre medida de segurança é aquele detento que ele não é, ele é considerado doente, ou seja, tem uma doença mental, ou ele está passando por uma doença momentânea que ele precisa cumprir a pena dele, né, numa instituição, seja um hospital, uma casa de reabilitação, uma instituição, não na carceragem em si, certo? Então esse é o preso que cumpre a medida de segurança. Então, nesse caso, ele tem direito a receber educação, mas aí ele vai receber essa educação especializada, né? Esse grupo especializado para atender essa pessoa, em medida de segurança. Tá? Mas ele tem direito a receber a educação. Não, ele tem direito porque aqui ele já fica dado direito a ele, né? A minha pergunta era se aí já vai, os professores vão lá na clínica onde ele está sendo tratado, ou no hospital onde ele está, que tem aqueles doentes que são considerados doentes mentais, cometeram o crime, a infração e foram considerados doentes, né? Então eles não podem ficar na prisão, ali na carceragem. Eles são levados para o hospital. Aí o professor então vai lá, isso, né? Isso, mas aí tem um departamento, né? Lá, se eu não me engano, no DPEM mesmo, no Departamento Penitenciário, tem um departamento especializado aí para esse tipo de atendimento. Certo. Mas eu vou confirmar com a professora Vanessa, que é minha guru aqui, guru do sistema penitenciário. E aí eu respondo para você depois lá no grupo, tá bom? Tá bom. Você quer fazer mais uma pergunta, Moisés? Não, é que nós estávamos discutindo há pouco atrás sobre a IAD, né? Aí a Marilete perguntou sobre a segurança do professor no presídio. Uma das motivações da IAD no presídio foi para dar direito à educação àqueles que são considerados de alta perigosidade, né? Que eles têm direito à educação também. Só que daí a educação, a IAD, dá mais segurança, assim, no sentido que não tem contato com o professor, com pessoas externas, né? Sim. Então é isso. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Viu, Moisés? Oi. Obrigado pela pergunta, Moisés. E pelas colocações também. Eu tenho mais duas perguntas aqui, da Bruna, que me mandou pelo e-mail, e da Stephanie, que me mandou aqui no grupo também.
eu respondo essas perguntas, e aí, se ninguém tiver mais nada para expor, para perguntar, para falar, a gente encerra a nossa aula, pode ser? Bom, então eu vou encarar o silêncio como um sim. Tá? A Bruna está perguntando para mim. A Bruna. Não a mesma. Bruna Barbosa, da Rosa, mandou para mim a pergunta. Ela perguntou assim: as diretrizes apresentam o projeto Educando para a Liberdade, e sua construção se teve junto com o MEC e o Unesco. O que o projeto fornece, quais são suas características e onde ele acontece? Eu mandei para vocês o projeto, né? Lá no Moodle, dá para baixar. Na verdade, ele, assim, ele é uma grande... Ele é uma grande reflexão sobre o sistema penal, né? E que junta aí o MEC e a Unesco. Ela é uma grande reflexão que procura, de certa forma, padronizar, né, a educação. Ele é um padrão internacional, né, da educação nos presídios no Brasil. É trazer as mesmas concepções de direitos humanos que a gente está falando aqui, de educação, direito educacional, de formação profissional, né, de continuidade dos estudos. Então, ele traz esses elementos, né, são vários artigos de pensadores, tal, que trazem esses elementos, e para a construção das diretrizes nacionais, esse projeto aí foi levado em consideração, né? Essas questões foram levadas em consideração. A pergunta número 2 apresenta aqui também, no artigo 10, apresenta a necessidade de atividades artísticas e culturais, podendo ser como atividades curriculares. Neste contexto, essas atividades acontecem realmente nos estabelecimentos? A formação de professores sobre a importância do projeto político-pedagógico, tendo dentro dele participação do aluno, atendendo suas necessidades, especificidades e atividades diferenciadas, valorizando-os e trabalhando de acordo com suas realidades. Então, sobre a questão das atividades artísticas e culturais, elas acontecem, né? Muitas acontecem. O exemplo aí do Júnior, né? Foi uma atividade cultural ali, uma atividade extra, mas acontecem outras atividades artísticas e culturais. A gente tem o projeto de leitura, tem o projeto de teatro, né, alguns projetos de teatro, de dramaturgia. Então, são esses projetos, eles fazem parte, eles contam como atividades curriculares e elas acontecem também nos presídios, né? Sobre a importância do projeto político-pedagógico e a participação do aluno, isso é interessante, porque o projeto Educando para a Liberdade, ele também estabelece essa ideia de ouvir a voz dos presidiários, né? Ouvir o que os presos têm a dizer. Também tem alguns projetos sobre isso, educacionais, projetos culturais sobre isso, de escrever os relatos, juntar esses relatos de vida desses presidiários, né? Incentivar nesses relatos de vida, mas especificamente sobre o projeto político-pedagógico, né? Também algumas questões são levadas em consideração, né? Mas ele é mais organizado aí dentro da comissão, dentro do setor da educação dos presídios, né? Mas dentro do projeto Educando para a Liberdade, você tem
você tem essa diretriz aí de ouvir o que os presidiários têm a dizer. Tá? Eu vou ver aqui a pergunta da Stephanie. Ela botou no grupo, né? Mandou o áudio. Eu escutei o áudio, mas já não estou mais recordando qual que era a pergunta. Por isso eu vou buscar ela aqui para ouvir de novo. Agora o áudio está devagar aqui. Pronto. Hoje é o dia da aula do encontro online, né, sobre o texto que você passou. Eu gostaria de justificar a minha ausência, né, e explicar a minha ausência. Na verdade, eu tenho trabalhado online, em casa, e não tenho enxergado muito bem depois que escurece. E, devido a isso, eu também tenho me policiado para não ficar tanto no computador, como eu preciso ficar desde as 8 até as 5 na frente da tela. Então, à noite, eu tenho me privado de ficar olhando para a tela, porque também não adianta, eu não enxergo direito. Então, eu preparei as minhas questões previamente e espero que o professor responda, né, no encontro, porque eu tenho assistido as aulas depois, né, a aula anterior eu já assisti depois que aconteceu com a gravação. Então, vamos lá. A minha primeira questão é uma questão mais pessoal, se o professor já esteve presente em alguma atividade educacional da EJA com pessoas privadas de liberdade, como que foi a experiência, né, se funciona, qual que é a condição que o professor encontrou. E a segunda, ela é mais específica de algo que eu não encontrei ali na normativa que o professor enviou. Eu gostaria de saber como que é a questão do menor infrator, porque assim, eu sei que o menor infrator ele não comete crime, né, então dificilmente ele fica com privação da liberdade, mas eu sei também que existem casos raríssimos que em infrações muito graves eles são internados, né, o termo certo para o menor é que ele é internado, ele fica, de certa forma, privado da liberdade. Nesses casos, quando eles têm acima de 15 anos, fica sob responsabilidade da EJA a educação desse menor infrator, ou ele permanece indo para a escola normal, ou se ele já estava antes de cometer a infração. Bom, não sei se vocês ouviram aí, mas ela perguntou primeiro se eu já tive alguma experiência com educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade, né, no sistema prisional. Não tive essa experiência, gente. Então, eu estou falando aqui de conhecimento de leitura, tal, não cheguei a ter esse contato com educação de jovens e adultos no presídio, né, não cheguei a visitar, não conheço, né. É um problema que eu tenho que resolver na minha formação, inclusive. É uma experiência que eu preciso ter. Já vou marcar aí na minha lista de coisas para fazer. Mas eu tive um contato com o SENSE, né, que é o sistema que aí, juntando com a resposta da pergunta seguinte, né, que trabalha com jovens infratores, né, não comete um crime, mas ele é infrator, então eles é um centro socioeducativo. Já tive contato com o SENSE, é o mais próximo que eu cheguei de contato com situação de privação de liberdade, né? Sobre a segunda pergunta que ela faz, ela me pergunta assim, nessa situação do jovem
privados de liberdade, aqueles que cometeram um crime grave, né, ficam internados, esses que são maiores de 15 anos, se é a EJA que faz o atendimento desses jovens, né? Se é a EJA que faz esse atendimento. Então, né, para responder essa pergunta, eu me socorri aqui da professora Vanessa, minha guru, né? E ela me disse o seguinte, que quem faz esse atendimento, né, lá no Sense mesmo, né, tem as ações pedagógicas descentralizadas do CEBEJAS. Então, dentro do CEBEJA tem esse grupo, né, em alguns lugares, um pouco mais próximo aqui é Curitiba ou São Francisco, que tem esse atendimento do CEBEJA, tá? Então, esse grupo chamado Ações Pedagógicas Descentralizadas, que eu acredito que deve ser o mesmo grupo que faz o atendimento de pessoas aí na situação de segurança, como o Moisés destacou para a gente, tá? Então, são essas as questões que me foram enviadas. Não sei se eu consegui respondê-las com tanta precisão, mas foi o que eu consegui chegar. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Quer deixar quer fazer mais alguma pergunta, né? Alguma questão? Foi tranquila a aula hoje? Maravilha. Tranquilo, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Tranquilo, professor. Obrigada. Então, eu vou me despedindo aqui de vocês. Obrigado pela paciência. E a gente se vê aí nas próximas lives, tá bom? Um abraço para todos. Até mais, professor.